Se você tem algum projeto, empresa, hobby ou qualquer coisa do tipo, uma coisa que vai definir se isso vai para frente ou não é simples, é uma única coisa: organização. Se você entra na sua empresa, você sabe como está seu financeiro, você sabe que não sei como que tá, mas eu sei que se eu entrar nessa planilha nesse exato momento, eu vou ter minha resposta. Você sabe onde se localizar, você entende o mapa. Então assim, se você não tem isso, simplesmente é uma várzea. Se a sua empresa está quebrando, você não sabe. Se a sua empresa está indo bem, você provavelmente também não vai saber, até porque você só descobre de verdade que as coisas estão ruins quando começa a chegar a conta. Então até lá, você provavelmente vai achar que vai estar tudo normal e beleza. Porém, quando estourar o rojão, aí sim você vai estar percebendo, deu ruim. A análise SWOT é uma metodologia muito simples. É assim, se você pega hoje para aplicar isso, provavelmente em menos de um dia já vai estar 100% aplicado. Você só vai ver, fazer uma análise, conseguir fazer um direcionamento, entender, eu posso fazer uma análise SWOT cruzada, eu posso fazer uma metodologia um pouco diferente, somar nela. Você vai começar a fazer mais modos de pensamento. A análise SWOT, aqui no Brasil, também pode ser chamada como análise fofa, porque se você for traduzir SWOT para FOFA, vai ter as seguintes informações: forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças. Beleza, ele muda um pouco a ordem, mas é isso. No inglês seria Strong, Weak, Opportunity e Threats. Eu acho que eu falei o último certo, eu espero que sim, mas é isso. E ela é basicamente uma divisão de 4 siglas, então em cada parte você vai estar aplicando uma metodologia um pouco diferente. E ela também funciona em 2 esquemas de ambientes, 2 ambientações, que também são coisas extremamente simples. Você vai ver que, cara, em menos de um dia você aplica ela, você consegue entender a metodologia que você tem que seguir e beleza. Normalmente, eu vejo ela sendo mais utilizada para o seguinte: você está pensando em uma ideia, você não tem modelado ainda, você não tem nada. Vou abrir um restaurante. Perfeito. Brainstorm. Você vai juntar suas ideias, você vai ver o que você está precisando. Depois disso, a gente vai entrar no primeiro ambiente. Ele tem esse sistema de ambiente que pode parecer esquisito, mas você vai entender que é bem simples. Primeiro seria o ambiente interno. O ambiente interno seria o que está ao seu alcance, o que você pode mudar, o que você pode influenciar e resolver. Então, assim, o Bling, ele traz uma explicação muito boa, que basicamente seriam as coisas que impactam o seu negócio e estão no seu controle. Então, assim, esse primeiro ambiente é tudo o que está acontecendo dentro da sua casa. Você precisa saber o que acontece na sua casa. Falando assim, pode parecer que é muito óbvio. E realmente é muito óbvio, mas muita gente não sabe. Muita gente não sabe como está sendo o financeiro, não sabe como que os processos acontecem e não tem nenhuma noção do que está acontecendo no seu próprio negócio, que está definindo a sua vida. Muitas vezes, as pessoas que são empresários possuem uma empresa. Então, se isso acontece algum BO, você está fudido. Por causa disso que você tem que fazer o máximo de coisa possível para não acontecer nenhum BO. E nesse sistema de quais seriam os fatores internos, a gente vai ter 2 subdivisões. A gente vai ter primeiro as forças e as fraquezas. Então assim, eu quero abrir um restaurante. Qual que vai ser minha força interna? Minha força interna vai ser um atendimento bom, vai ser um atendimento rápido, uma velocidade, vai ter uma localização boa, porque você conseguiu definir onde que vai ser sua localização. Você não compra uma casa sem ter a mínima noção de onde que vai ser o local dela. Então, são coisas que estão no seu alcance. Você vai definir todas as coisas que você tem de diferente do seu adversário, do seu concorrente. E as fraquezas também é a mesma coisa. É o que você está vendo que está dando errado dentro da sua casa. Tem um pouco funcionário. Está sendo muito lento para passar as encomendas, para passar as compras. Cara, eu vi uma foto em um mercado, não lembro onde que era, mas assim, uma fila com 40 carrinhos e, cara, não tinha ninguém para atender. Tava demorando muito a fila. O pessoal simplesmente deixou o carrinho lá com 300, 400, 700 reais de compra e foi embora. Cara, você tem noção que... Nossa, gente, de verdade, procura essa foto, é bizarro. Se o cara tivesse mais funcionários,
mais gente lá, ia estar rodando muito melhor. Assim, é óbvio, ele literalmente perdeu muita venda por causa da falta de pessoa. Tudo bem, eu concordo. Encontrar pessoa hoje em dia que quer trabalhar é uma dificuldade. Você pode até falar que não tem emprego, coisa assim, mas a realidade é que muitas vezes, não tô generalizando, mas tipo, muitas vezes, não vou generalizar, tipo, de falar que a todos é assim. O que eu vejo tem muita oportunidade, mas para cargos que as pessoas não querem entrar. Que, tipo, eu concordo completamente, porque tem algumas coisas que é, tipo, desumano. Por exemplo, uma escala 6x1, 7-0, de você não ter descanso e chegar na sua casa, o único dia que você tem, capotar e não conseguir fazer nada. Mas, assim, tudo isso vai entrar nas fraquezas. Se você sabe que esse é um fator que influencia o seu funcionário, você pode fazer uma remuneração maior, você pode fazer um modelo diferente, é isso. Assim, eu também entendo que você contratar um funcionário é muito caro. Porque, vamos lá, você tem um supermercado, você trabalha com uma faixa de, sei lá, 10% de lucro, coisa assim. De lucro mesmo. Para você conseguir, no caso, muitas vezes funciona em 10% de faturamento, mas beleza. Para você conseguir pagar um funcionário que custa 5 mil, você tem que ganhar, no caso, você tem que vender mais de 200 mil de produto. Porque você vai pegar porcentagem, você vai pegar os impostos, não é só 5 mil reais que você paga, normalmente é 2 a 3 vezes, mais ou menos, o preço do salário do seu funcionário. Então, beleza, é uma dificuldade, você vai colocar isso na fraqueza. Você vai pegar e fazer uma análise bem detalhada. Quanto mais detalhe tiver, melhor explicado ele vai estar e mais fácil de entender vai estar também. Agora, entrando na parte dos fatores externos, que basicamente seria aquelas coisas que vai impactar o seu negócio, mas você não tem controle, não diretamente pelo menos. Então, assim, você pode usar isso como um benefício, mas não é você que está lá jogando a moedinha para cima, não é você que está fazendo isso acontecer diretamente. Você só está se aproveitando da moedinha que está indo para cima. Então vamos lá. Primeiro seria a oportunidade. Uma oportunidade para restaurante. Para, no caso, supermercado que eu estava comentando. Se você é um supermercado, a gente tem o iFood hoje em dia. Você consegue implementar um método de entrega. Mas por que é oportunidade? Porque não é você que vai estar sendo responsável pela entrega, vai ser o próprio aplicativo. Não é você que vai estar sendo responsável pelo aplicativo, por manter ele e nada do tipo. Você simplesmente está vendo, tem aquilo ali. Se eu entrar, eu consigo só separar as coisas. Outro pessoal que não tem nada a ver comigo, que se der algum BO vai ser terceirizado, vai pegar, levar lá e acabou. Você não tem vínculo com o entregador, você não tem vínculo com a empresa, você não tem vínculo nenhum. É só uma oportunidade que você está vendo. Tem um negócio ali, dá pra você usar isso ao seu favor. A gente pode puxar isso aí pra, tipo, se você é, cabeleireiro, alguma coisa que é mais focada ao público, um advogado, coisa do tipo, você pode puxar o Instagram. O Instagram é uma oportunidade. Você não é dono dele, você não é dono direto, você não é dono da sua conta, porque se o Instagram cai, sua conta cai, então você depende deles, você não tem o poder sozinho, mas é uma oportunidade muito boa, que quem não está usando já está caindo em fraqueza, se você for ver bem. O cara já está se ferrando. Então, para finalizar, a gente tem a última sigla, que seria o T, que simboliza as ameaças. Se você pode escolher o lugar do seu estabelecimento, você tem uma vantagem, você pode escolher um lugar melhor. Agora, se você está lá, pronto, seu ponto está fixo, do seu lado abre um comercial muito, mas muito maior, que vai potencialmente te quebrar, isso foi uma ameaça. Uma ameaça muito grande, inclusive. Você não influencia se esse cara vai ficar ali ou não. O cara se estabeleceu, é isso. Você vai ter que saber lidar. Tem uma empresa, eu não lembro o nome ao certo, e eu não vou chutar para não falar alguma coisa errada. Mas basicamente é uma rede de supermercado muito famosa, gigante, que ela é conhecida por ter um modelo de capitalismo muito agressivo. Que seria o seguinte: ela vê que tem,
tem muitos supermercados de bairro ali na região. Não tem algum gigante que eu consigo quebrar ele. Então o cara vai em um lugar que tem um monte de bairro, um monte de mercado que é uma renda menor, que não tem, tipo, poder para lutar de forma econômica, e aí ele coloca o preço 30%, 40% mais barato. É óbvio que as pessoas vão preferir comprar em um lugar assim, porque tá mais barato. Eu também faria isso, dependendo. E com essa metodologia, esse supermercado quebra todos os outros ao redor, porque ele tem dinheiro para ficar um mês fazendo esse desconto. Concorrente, o comercial mais fraco vai ter? Vai ter. 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 meses, 2 anos. Cara, vai quebrar. Assim que esse estabelecimento quebra, essa rede de supermercado simplesmente volta o preço ao normal ou até mais caro. Acabou. Você não quer comprar deles? Vai comprar no Mercadinho então. O Mercadinho fechou, né? Porque eles destruíram a concorrência, abaixaram o valor, você parou de comprar no Mercadinho e é isso, você se ferrou. Então, é muito importante analisar as fraquezas, porque tem algumas pessoas, tem alguns estabelecimentos que usam uma forma muito agressiva de ataque. Então é muito bom, na verdade é essencial, você tem que ter uma contramedida, você tem que saber o que você vai fazer nesses casos. Que casos? Não tem como eu especificar todos, até porque cada modelo de negócio tem um problema diferente. Mexa na impressão 3D. Minha fraqueza, eu quero concorrente. Tem muito concorrente? Não. Minha vantagem, eu sabia fazer modelagem, eu sei fazer modelagem 3D, então eu conseguia eu mesmo modelar, fatiar, preparar o arquivo 100%, imprimir ele colorido, acabou. Uma fraqueza em relação a ambiente externo. Às vezes, eram uns pedidos muito grandes e com pouco prazo. Felizmente, uma coisa que eu fazia era assim, eu sei que isso aqui demora 2 horas para imprimir. Eu vou dar um prazo de 3 dias. Porque se der algum BO na impressora, eu tenho a outra. Se der algum BO na outra, eu tenho o tempo de eu mesmo fazer a manutenção. Ou até mesmo comprar a peça, se eu não tivesse aqui, porque eu tinha várias peças guardadas, deu um BO. Peças que desgastam com o tempo. Acontece. Termistor. Termistor é uma resistência que ele vai, de acordo com a variação da resistência dele, ele mede a temperatura e manda para a placa da impressora. De vez em quando ele começava a dar BO, e assim, ele falava que estava 50 graus. Menos de meio segundo falava que estava 200, depois já descia para 20. Eu precisava ter uma peça de reposição. Então nisso eu conseguia fazer uma manutenção rápida, manter meu equipamento em dia e fazer as entregas. Então vamos para uma análise rápida de um supermercado com uma metodologia SWOT. Forças. O que pode ser a força dele? Localização. Ele pode ter um custo operacional melhor. Tudo isso aqui eu tirei do Bling. Se você entra no site deles, eles têm alguns blogs, alguns fóruns que são muito bons para a pessoa que quer aprender sobre empreendedorismo. Uma das fraquezas, ele falou que era demora no atendimento, fila, controle de estoque. Oportunidade em ambiente externo, ele colocava em delivery, foi a mesma coisa que eu falei, isso que eu nem li. Ameaça, concorrência, estabilidade econômica, imprevistos, por exemplo, pandemia, caminhoneiro, coisa assim. Então, assim, eu lembro que eu comentei sobre a análise SWOT cruzada. Esse método, basicamente, ele pega, a oportunidade e tenta ligar a fraqueza. Ou você pode pegar força e meio que cruzar com a ameaça. Você pode pegar um ambiente externo e tentar analisar de uma forma interna. Você faz variações para você conseguir ter um leque de pensamentos, modo de raciocínio um pouco maior. Então essa análise ela é muito boa, ela é muito eficiente e você pode juntar esse método de organização com outros. Então assim, beleza, vou aplicar uma metodologia, uma análise SWOT ou análise fofa. Tá, eu tenho um começo. Agora como que eu vou organizando o resto? Coloca um 5S, coloca o método Kaizen, melhoria contínua. Vai procurando metodologias e aplicando. O mais importante não é você ter 15 metodologias diferentes. O mais importante é você ter
alguma que funciona. Se tem uma que está perfeita, acabou. Você não precisa de 15, 20, 40. Você só vai se confundir. Então, basicamente, a forma de você não ter dor de cabeça... Não ter dor de cabeça não, né? Porque você vai ter de qualquer jeito, não tem como fugir. Mas a forma de você ter menos dor de cabeça é você deixando a papelada em dia. Empresa que não faz isso, fale. A maioria não fale por governo, bobeira, qualquer coisa. Bobeira fecha, porque no caso seria organização. Simples. Uma coisa que era, às vezes, uma semana o cara ficava 100% em dia, não fez, esperou tarde demais, deu ruim.